Olá, como é que você está? Hoje vamos dar continuidade à nossa atividade da disciplina de genética e evolução. Hoje vamos trabalhar com as extensões mendelianas. O que é isso? Extensões mendelianas são as formas de dispersão dos genes que não foram observados por Mendel. Tudo bem? Para isso, nós vamos utilizar o material didático disponível na internet. Hoje nós vamos utilizar o material produzido pelo professor José Ferreira dos Santos e pela professora Tânia Tassinari Rieger, ambos do Departamento de Genética da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Vocês podem procurar na internet para a questão de utilização como roteiros de estudos e a aula está descrita extensões mendelianas. Procura na internet pelo professor José e pela professora Tânia, que provavelmente vocês vão achar essa aula com facilidade. Tudo bem? A partir daí a gente vai dar prosseguimento com o nosso conteúdo. Hudson, achei que já tinha entendido tudo sobre dispersão das características genéticas. Ainda tem muita coisa para a gente ver? Ainda tem bastante coisa para a gente ver. Mendel contribuiu fundamentalmente para nosso entendimento de como os genes e as características genéticas são herdadas pelos descendentes. Só que as características observadas por Mendel obedeciam um grupo, pertenciam, melhor dizendo, a um grupo de características apenas. Com o estudo de Mendel, foi possível perceber que algumas das formas de dispersão não obedeciam nem à primeira nem à segunda lei de Mendel, sendo necessário, portanto, uma extensão, uma contribuição para as leis de Mendel para que a gente conseguisse explicar uma maior gama de características herdadas. Tudo bem? O que a gente vai falar primeiro é sobre a característica das ervilhas utilizadas por Mendel. Todas essas características são chamadas de características dominantes. Então Mendel percebeu lá que indivíduos com homozigotos dominantes e homozigotos recessivos, quando cruzados, dariam em F1 100% de indivíduos heterozigotos. E que esses indivíduos heterozigotos, nessa observação de Mendel, tinham o mesmo fenótipo dos indivíduos homozigotos dominantes. Quando os indivíduos de F1 eram cruzados, nós percebíamos uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1, sendo um indivíduo homozigoto dominante, dois indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo, e uma proporção fenotípica de 3 para 1, sendo três indivíduos com a característica dominante e um indivíduo com a característica recessiva. Todas as características genéticas herdáveis que obedecem esse padrão são chamadas de características mendelianas, tudo bem? Porque elas estão de acordo com a primeira e a segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel, a contribuição do pesquisador para o nosso entendimento foi a verificação de como havia dispersão de mais de dois genes, de mais de duas características, duas ou mais, melhor dizendo, duas ou mais características. E aí a gente viu lá a proporção de 9 para 3 para 3 para 1, proporção fenotípica de quando nós cruzamos dois indivíduos heterozigotos. Então, quando a gente fala de dominância, a gente está falando basicamente de todas as características que foram observadas por Mendel. Tudo bem? Só que nem todas as características genéticas elas estão enquadradas dentro desse grupo. Grupos de dominância. O que nós vamos ver, começar a ver hoje e terminar na nossa próxima aula da sexta-feira, são características que fogem a esse padrão. Características que não são características dominantes, não são características mendelianas. Tudo bem? A primeira característica que a gente vai ver que foge ao padrão estabelecido por Mendel é o que a gente chama de características de semidominância ou de dominância incompleta. Hudson é sinônimo, semidominância e dominância incompleta são sinônimos. Alguns autores gostam de utilizar o termo semidominância e outros autores preferem utilizar dominância incompleta. Tudo bem?
E como é que se dá essa característica, Hudson? Na dominância, nós temos apenas dois fenótipos possíveis, o fenótipo dominante e o fenótipo recessivo. Por quê? Porque sempre que o indivíduo é heterozigoto, quem se manifesta é o fenótipo dominante. O recessivo só vai se manifestar em homozigose, tudo bem? Na semidominância, existe um terceiro fenótipo, que é a mistura entre o fenótipo dominante e o fenótipo recessivo. Tá difícil de entender? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Imaginem um jardim de flores. Percebam aqui. Nós temos flores vermelhas, flores brancas, flores amarelas, flores rosas e uma diversidade bastante grande de cores. Isso por quê? Porque esse conjunto de cores pode ser observado a partir da interação dos genes e dos diferentes alelos. Como assim, Hudson? Vamos imaginar o seguinte: uma flor homozigota dominante cruza com outra flor homozigota recessiva. Mas, Hudson, por que agora a gente está usando esse 1 e esse 2? Por que a gente não usa letras maiúsculas e usa letras minúsculas, como a gente tinha visto na primeira lei de Mendel? Lembra que eu falei para vocês que é mais importante a gente entender o conceito do que se prender à simbologia, porque a simbologia pode ser alterada. Nesse caso, o professor José e a professora Tânia utilizaram um material que traz uma simbologia diferente do que a gente está acostumado, que é a representação do alelo dominante pela letra maiúscula e o alelo recessivo pela letra minúscula. Aqui eles trazem indivíduos que contêm números, tudo bem? Mas é o mesmo conceito. Um indivíduo é homozigoto dominante, outro indivíduo é homozigoto recessivo. A mistura desses indivíduos vai dar um indivíduo heterozigoto. O conceito deve estar claro para que vocês possam utilizar quaisquer simbologias associadas a ele. Tudo bem? Então, lá, ó, o indivíduo dominante é vermelho. O homozigoto dominante é vermelho, enquanto o indivíduo homozigoto recessivo é branco. Tudo bem? Nós fazemos o cruzamento entre um indivíduo homozigoto dominante e um indivíduo homozigoto recessivo. Tudo bem? O que a gente espera é que esses indivíduos sejam 100% heterozigotos. Se essa característica fosse uma característica dominante, todos esses indivíduos de F1 teriam que ser vermelhas, porque essa é o fenótipo determinado pelo alelo dominante, concordam? No entanto, na semidominância ou na dominância incompleta, o heterozigoto apresenta um terceiro fenótipo, que é distinto do dominante e distinto do recessivo. Nesse caso, em F1, nós temos 100% de flores rosas. Por que rosa, Hudson? Porque rosa é a mistura entre vermelho e branco. Lembrem que nessa circunstância não há domínio. Ambos os alelos, ambos os genes se manifestam. E quando eu misturo cores, eu tenho o aparecimento, o surgimento, a expressão de uma nova cor. Não é isso que a gente aprendeu lá estudando as cores primárias? Se eu misturar azul com amarelo, agora eu não sei mais todas elas, mas se eu misturar azul com amarelo, dá marrom. Se eu misturar vermelho com, sei lá, branco, dá rosa. Entende? Então, aqui é a mesma coisa. Nesse caso, não o alelo dominante ele não impede a manifestação do alelo recessivo. Na semidominância, os dois indivíduos contribuem para a formação do novo fenótipo. Hudson, tá difícil de entender isso. Imagina só, em uma relação entre duas pessoas, tudo bem? Numa relação abusiva, um indivíduo, seja ele o macho ou a fêmea, é o quem se expressa, não é isso?
Numa relação saudável, os dois, a vontade dos dois contribui para o caminho, para o caminho de vida dos indivíduos, não é isso? O que acontece? Acontece a mesma relação no indivíduo dominante, ele é quem se expressa, não importa a vontade do outro ou o interesse do outro, né? Então, lá nas ervilhas, se o indivíduo era liso, que é o caráter dominante, toda vez que ele se cruzava com o indivíduo homozigoto recessivo, que era o característica rugosa, todos os indivíduos seriam lisos. Nesse caso, não. Nesse caso, há uma mistura entre os dois fenótipos. Então, a flor vermelha, que é a dominante, quando cruzada com a flor branca, gera um intermediário entre essas duas características. E qual é a cor intermediária entre vermelho e branco? É a rosa. Tudo bem? Então, a gente faz um quadro de Punnett exatamente igual ao da primeira lei de Mendel, porque nós estamos avaliando só uma característica. Qual é a diferença agora, Hudson? Que a gente não tem mais a proporção fenotípica de 3:1. Por quê? Porque a característica dominante não se manifesta mais, independentemente da recessiva. Agora, a combinação entre os dois fenótipos também é verificável. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um indivíduo masculino e um indivíduo feminino com os seus alelos distribuídos. Tudo bem? Aqui a gente tem um gameta com o alelo dominante, aqui a gente tem um gameta com o alelo recessivo, alelo dominante neste gameta e alelo recessivo neste gameta. Com um cruzamento, nós temos um indivíduo homozigoto dominante, dois indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Ruth, então a proporção 1:2:1 ainda permanece. Permanece. Só que a proporção fenotípica muda, porque agora o intermediário não é igual ao dominante. Ele apresenta um fenótipo próprio. Então, o que a gente identifica? Que a proporção fenotípica, proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Então, nós temos um indivíduo vermelho, que é o homozigoto dominante, dois indivíduos rosas, que são os heterozigotos, porque agora o heterozigoto não mais se parece com o homozigoto dominante, e o homozigoto recessivo, que é branco. Então, minha proporção genotípica é 2:1:1, e minha proporção fenotípica também é de 1:2:1. Tá tudo bem? Então, aqui a gente tem flores vermelhas, homozigoto dominante, flores rosas, heterozigotos, e uma flor branca, homozigoto recessivo. Hudson, e se eu cruzar a rosa com a vermelha, o que eu vou ter? Eu vou ter a amarela. E se eu cruzar a amarela com a branca, o que eu vou ter? Então, você vai ter diferentes formas de apresentação das cores das plantas de acordo com a interação, a composição do seu genótipo. Tudo bem? Lembrando que na semidominância ou na dominância incompleta, esses genes se expressam igualmente, gerando um fenótipo que é o intermediário entre eles. Beleza. O que isso diferiu das características mendelianas? Nas características mendelianas, nós chamamos de dominância ou dominância completa, tudo bem? Alguns autores também gostam de chamar as características mendelianas de dominância completa. Por quê? Porque nessa circunstância, apenas um dos alelos, o alelo dominante, se manifesta em heterozigose. Na semidominância ou na dominância incompleta, o indivíduo heterozigoto será um intermediário entre o indivíduo dominante, homozigoto dominante, e o indivíduo homozigoto recessivo. Tranquilo? A gente vai trabalhar um pouco mais isso nos exercícios, e qualquer
dúvida que surgir, a gente pode trabalhar juntos. Outro tipo de característica que foge às regras do Mendel são a codominância. Hudson, codominância, semidominância, não era para ser a mesma coisa? Apesar dos termos serem parecidos, as características, a forma de dispersão desses genes é bastante diferente. Vou mostrar para vocês também que na codominância existe a expressão tanto do indivíduo dominante quanto do indivíduo recessivo. E o heterozigoto também tem um fenótipo intermediário. Mas o fenótipo intermediário agora é a soma do dominante com o recessivo. Tá difícil de entender? Deixa eu mostrar para vocês. Ambos os alelos se expressam, mas o fenótipo não é intermediário, ele é uma mistura, tudo bem? Então a gente vai ver aqui, ó, que o fenótipo é a soma ou a mistura. O fenótipo dos heterozigotos é a soma ou uma mistura dos fenótipos do homozigoto dominante e do homozigoto recessivo. A proporção fenotípica também obedece o padrão de 1 para 2 para 1. Um indivíduo dominante, dois indivíduos heterozigotos com as suas próprias características e um indivíduo recessivo. Tá? Um exemplo disso é o grupo sanguíneo MN. Que é isso, Hudson? Eu nunca vi falar de grupo sanguíneo MN. Existem três proteínas, três grupos principais que estão relacionados ao nosso grupo sanguíneo. O grupo OAB, ABO, OAB é o negócio dos advogados, né? ABO, o RH e o MN. São todas proteínas que estão presentes na superfície dos nossos eritrócitos, das nossas hemácias, tá? Eles contribuem da seguinte forma. Aqui a gente tem um indivíduo homozigoto dominante para M, um indivíduo heterozigoto para MN e um indivíduo homozigoto N. Tudo bem? Não, Hudson, porque mudou as formas de novo. A gente estava acostumado com indivíduos com letra maiúscula, indivíduos com letra minúscula. Agora tu me mostrou número, agora vem outra simbologia. A simbologia vai mudar sempre, de acordo com a necessidade do autor. Olha como é que eles raciocinaram. Como é que a célula vermelha chama? Chama de leucócitos. Então, vamos colocar lá L, tudo bem? Aí a gente tem a proteína M e a proteína N. Então, vamos colocar o L como a base e o homozigoto M. Vamos colocar o L como a base e o homozigoto N. E quando há mistura entre um indivíduo homozigoto M e um indivíduo homozigoto N, a gente tem um indivíduo heterozigoto. Normal, a definição permanece, a simbologia é que mudou. Tudo bem? Peguei lá um indivíduo homozigoto M e um homozigoto N, cruzei, tenho 100% de quê? De heterozigotos, normal. Peguei a F1, que é composta de 100% de heterozigotos, cruzei entre si. O que eu espero? Eu espero uma linhagem formada por uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Homozigoto M, heterozigoto, homozigoto N. Só que a minha proporção genotípica, nesse caso, também é igual à minha proporção fenotípica, que é 1 para 2 para 1. Qual é o meu fenótipo? Meu fenótipo é indivíduos homozigotos M, indivíduos homozigotos N e indivíduos homozigotos N. Falei tudo homozigoto, né? Lá, deixa eu repetir de novo, porque indivíduos homozigotos M, indivíduos heterozigotos e indivíduos homozigotos N. Agora sim. Então, a gente tem lá, proporção genotípica é igual à proporção fenotípica.
tanto para codominância quanto para semidominância. E esse negócio de MN, eu trouxe um acréscimo aqui para a gente levar em consideração o descobridor desse grupo MN, que é o Karl Landsteiner. Ele foi um médico, né, que se naturalizou americano para estudar os tipos de sangue. Na Primeira Guerra Mundial havia transferência de sangue de soldados feridos, então o indivíduo estava perdendo muito sangue. Meu Deus, o indivíduo precisa de transfusão de sangue. Pega o sangue de qualquer um que vem aí e taca no indivíduo que está precisando de sangue. Aí esse indivíduo vinha morrer e o pessoal falava, morreu porque era em decorrência do ferimento. O Landsteiner pensou, rapaz, será que todo tipo de sangue é igual? Será que não faz mal eu pegar sangue de um indivíduo e colocar no outro? E se esse sangue for diferente? Aí o pessoal fala, rapaz, deixa de besteira, sangue é tudo igual. Quando tu coloca no copo lá, é tudo vermelho, tudo do mesmo jeito. Então não tem essa diferença não. Então ele passou a vida pesquisando as diferenças dos grupos sanguíneos. É ele o responsável pela classificação ABO, é ele responsável pela classificação MN e é ele responsável pela classificação RH positivo e RH negativo. Então ele determinou que sangues são diferentes e você só pode transferir sangues de um indivíduo que seja compatível com o outro. Então hoje quando a gente vai fazer transfusão de sangue, a primeira coisa que os indivíduos fazem depois do hemograma é fazer a tipagem sanguínea para saber qual é o seu tipo sanguíneo. Ah, Hudson, mas eu nunca ouvi falar isso em esse MN lá na tipagem sanguínea. Já ouvi falar do sistema ABO, já ouvi falar do sistema RH positivo e negativo. Por que eu nunca ouvi falar desse sistema MN? Porque essas proteínas elas não são imunogênicas. Que é isso, Hudson? Proteínas que são capazes de desenvolverem uma reação do meu sistema imunológico. Então elas não são consideradas nesse procedimento, uma vez que elas não geram o mecanismo de rejeição. Agora, as proteínas do grupo ABO sim geram, e o fator positivo, o RH positivo, que também é uma proteína, também gera. Então, eles são levados em consideração. Tá bom? Ah, Hudson, mas tá muito difícil entender essa codominância com esse negócio dessas letras aí. Os professores fizeram o favor de trazer outro exemplo, que é por os animais. Então aqui ó, eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, homozigoto A. Na codominância a gente não tem mais a relação de dominância e recessividade, uma vez que os dois se expressam, não é isso? Então aqui a gente tem o homozigoto A é um indivíduo preto, tá? Vamos fingir que esse aqui seja o preto, né? O indivíduo homozigoto B, ele é branco, tudo bem? Branco. Quando eu cruzo os dois indivíduos, eu tenho 100% de heterozigotos, indivíduos AB, tudo bem? Esse indivíduo é a soma dos dois. Então, nós temos as vacas malhadas, brancas e pretas. Se isso aqui fosse semidominância ou dominância incompleta, esse fenótipo aqui seria uma cor diferente dos dois. Branco com preto dá, sei lá, marrom. Marrom, não sei se é marrom, mas vamos fingir que seja marrom. Então, 100% das vacas seriam marrons. Por quê? Porque ela não é nem o fenótipo dominante, nem o fenótipo recessivo. O heterozigoto apresenta uma característica distinta, tudo bem? Aqui, na codominância, não há alelo dominante e não há alelo recessivo. Os alelos todos são dominantes e eles se manifestam, e o fenótipo do indivíduo heterozigoto é a soma desses fenótipos da geração parental. Então eu tenho a vaca branca, tenho a vaca preta, e os descendentes entre elas são 100% de vacas malhadas, são brancas e pretas. Belezas? Ou são pretas e brancas? Tanto faz. É que nem lá no Madagascar,
a zebrinha lá. Todas as ovelhas são pretas com brancas. Eu sou branco com preto. Tudo bem? Tanto faz. O importante é que o fenótipo aqui é a mistura dos dois indivíduos parentais. Hudson, então quer dizer que eu não posso dizer que o indivíduo preto é dominante e o indivíduo branco é recessivo. Não, você não pode mais dizer isso, porque os dois estão manifestando igualmente. Mas, Hudson, aqui a gente pode dizer que branco é dominante e vermelho é dominante e branco é recessivo, não é uma mistura também? Sim, só que aqui a gente tem a contribuição dos dois, formando um fenótipo intermediário entre eles, o rosa. Aqui a gente tem a manifestação idêntica dos dois, a manifestação dos dois genes ao mesmo tempo, formando esses indivíduos brancos e pretos, e não um indivíduo misturado, uma mistura deles. Tudo bem? Então, a diferença entre semidominância ou dominância incompleta com a codominância é que os indivíduos heterozigotos na codominância apresentam a soma do fenótipo dos indivíduos parentais. Então, se eu pego lá um gato siamês e pego um gato de rua lá, aquele cinza, eu tenho gatos siameses, tenho gatos de rua e tenho a mistura entre eles dois. Não é isso? Então, isso também está mais relacionado com a codominância do que a semidominância. Porque se fosse semidominante, eu pegaria o gato de rua, o gato siamês, quando misturasse os dois, eu teria um novo fenótipo. Eu teria tipo um gato persa lá, o gato lá sem pelo. Entende? É um fenótipo intermediário entre os dois e não a soma dos dois. Beleza? Tranquilo. Então a gente pode seguir. Olha que a natureza nos proporciona com a codominância. Aqui, ó, a gente tem em Olambra, principalmente no Brasil, herbários que fazem orquidários, que fazem, melhor dizendo, ó, que fazem a mistura dessas características para produzir essas flores lindas. Aqui nós temos um indivíduo vermelho que se foi cruzado com um indivíduo branco, né? Aqui a gente tem a expressão dos dois genes, das duas características. Então eu tenho uma flor vermelha e branca, tudo bem? Se eu tivesse isso daqui, se fosse a semidominância, essa cor aqui seria diferente dos indivíduos parentais. Isso seria a rosa, não vermelho e branco. Aqui a gente tem roxo e branco, aqui a mesma coisa, roxo e branco, vermelho e branco. Então isso está sendo utilizado comercialmente. O estudo dessas características é utilizado comercialmente para gerar flores cada vez mais atraentes visualmente, então cada vez mais bonitas, porque elas têm um potencial de comércio bastante interessante, assim como as linhagens puras, as flores homozigotas para vermelho e as flores homozigotas para branco. Agora a gente tem uma mistura dessas características para formar essa variedade de cores. Mas como é que isso funciona, Hudson? Eu consegui entender. Dominância, um alelo se manifesta e outro fica inerte no heterozigoto. Na semidominância, os dois alelos se manifestam e o fenótipo do heterozigoto é um intermediário entre os dois. E na codominância, os dois alelos também se manifestam, mas o fenótipo do heterozigoto é a soma dos fenótipos dos homozigotos. Mas como é que isso surgiu na natureza? Isso surge na natureza, a explicação mais comum para esse fenômeno é o que a gente chama de régua fenotípica. Tudo bem? A régua da aparência, do fenótipo. Nas extremidades, nós temos os indivíduos, os genes dominantes. Tudo bem? Aqui a gente tem as características selvagens, as características primordiais. Como assim, Hudson? Quando um
um orgânico nasce ou ele surge com um grupo de características recém-adquiridas. Como assim? Quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? É uma das respostas bastante interessantes, não é? Uma das perguntas, não das respostas. O pessoal fala, eu tenho uma pergunta que não pode ser explicada. Quem nasce primeiro? O ovo ou a galinha? Quem que vocês acham? Quem nasceu primeiro foi o ovo. Foi o ovo, Hudson. E quem é que colocou esse ovo se não tinha galinha? Nem todo animal que põe ovo é galinha. Agora, toda galinha nasceu de um ovo. Não é isso? Não, Hudson, eu não entendi. Imagina lá que na nossa evolução existia um animal que não era galinha e botava ovo. Botou um ovo, esse ovo sofreu mutação durante o processo de divisão celular e nasceu um indivíduo diferente daquele que colocou o ovo. A gente convencionou chamar esse indivíduo de galinha, porque ele é diferente daquele indivíduo inicial que colocou um ovo. Tudo bem? Quando essa galinha nasceu, ela nasceu com uma série de características. Essas características são chamadas de características primordiais ou características selvagens. Essas características elas tendem a ser as características nas extremidades da régua ou a característica dominante. Tudo bem? A galinha se adaptou ao ambiente, começou a se multiplicar e gerar várias gerações. Durante esse processo de várias gerações, começa a aparecer genes que não são mais iguais aos os selvagens. Eles também sofreram modificações e essas modificações foram sendo selecionadas com o tempo. Essas características elas estão na parte mediana ou nessa parte lateral, a mediana é aqui, a parte lateral da nossa régua. Então aqui a gente tem os genes com dominância incompleta ou semidominância. Aqui, quando a gente junta dois indivíduos, você gera um indivíduo com uma característica diferente dos homozigotos. E aqui, no meio da régua, nós temos os indivíduos codominantes. Aqui, quando você junta dois indivíduos homozigotos, o heterozigoto tem o fenótipo que é a soma dos dois indivíduos. Então, nas extremidades da minha régua, a gente tem os alelos ou genes dominantes. Nas partes laterais da minha régua, nós temos os genes com dominância incompleta ou semidominância. E no meio da nossa régua, nós temos os genes que são codominantes. Essa escala fenotípica possibilita das possibilidades de interação entre os alelos. A régua representa uma média como quantidade de pigmento. Tá? Então, aqui ó, a gente tem, continuando com o exemplo da galinha, a gente tem aqui a cor de pena marrom e aqui na outra extremidade a cor de pena branca. Tá? Conforme isso vai chegando para o meio, a gente tem uma mistura dessas características. A marrom misturando com a branca vai dar, sei lá, a amarela. Nem sei se tem galinha amarela, mas digam aí se tem galinha amarela. E no meio aqui a gente tem a galinha branca com marrom. A mistura, a soma desses fenótipos. Tudo bem? Outra forma de hereditariedade, que é diferente das determinadas por Mendel, são os genes letais. Como assim, Hudson, genes letais? Existe na nossa biologia um conjunto de genes essenciais para a nossa sobrevivência. E caso esses genes sejam modificados, sejam alterados de forma muito brusca, eles geram danos celulares tão grandes que o indivíduo não é viável. E essa combinação desses genes são chamadas de combinações
letais. Então, um indivíduo que tem essa combinação de genes gera uma combinação letal. Por exemplo, Ruth, você sabe dar um exemplo disso? Sei, a anemia falciforme nos humanos. O indivíduo heterozigoto para anemia falciforme tem a característica anemia falciforme, mas ele é viável ainda, você consegue sobreviver. Tem uma série de limitações, por exemplo, você não pode praticar esporte de alta intensidade, você não pode ir para altitudes onde o ar é rarefeito, tem uma série de dificuldades. Mas você ainda é viável. A anemia falciforme é aquela que os seus glóbulos vermelhos são em forma de foice, tá? Agora, se você é indivíduo homozigoto para anemia falciforme, você não é viável. O dano celular às suas hemácias é tão grande pela combinação dos dois genes recessivos que você não é capaz de sobreviver ao processo embrionário. Nas primeiras semanas, onde você começa a trocar gases com o seu próprio sistema circulatório, você não, o indivíduo homozigoto para anemia falciforme não consegue fazer a troca de gases suficientes, as células se intoxicam com o gás gerado a partir da respiração, e aí os indivíduos acabam morrendo por não conseguir gerar energia suficiente lá no processo de respiração celular. Tudo bem? Então, o que a gente fala é que esses genes letais, eles provocam a morte ou o não desenvolvimento do embrião. Os indivíduos, eles não são viáveis. Existem indivíduos que nascem, mas não conseguem se desenvolver, tudo bem? Existe todo embrião vai morrer ainda na gestação? Não. Existem embriões, existem alguns indivíduos que conseguem sobreviver porque são sustentados por energias externas ao seu próprio metabolismo. A gente vai ver daqui a pouco. Mas assim que essa energia que eles adquirem de outra fonte acaba, eles têm que lançar mão do seu gene letal e aí eles não conseguem se desenvolver ou não conseguem desenvolver a sua vida. Tudo bem? A partir disso, a determinação do genótipo e do fenótipo desses indivíduos é desviada para uma proporção de 2 para 1. Está faltando o que aí? Está faltando 1. Esse 1 representa o quê? O homozigoto dominante ou o homozigoto recessivo. Tudo bem? Os genes letais sempre afetam os homozigotos. Algumas características quando são dominantes, outras características quando são recessivas. Eu dei o exemplo da anemia falciforme, que é uma característica recessiva, mas existem outros genes letais que são características dominantes. E aí, quando o indivíduo dominante é homozigoto, esse indivíduo tem os danos celulares que vão torná-lo um indivíduo não viável. Então, imaginemos lá um indivíduo amarelo heterozigoto, e o outro indivíduo amarelo também heterozigoto. De acordo com a proporção de Mendel, toda vez que eu cruzo dois indivíduos heterozigotos para a primeira lei, porque eu só estou analisando uma característica, eu vou ter uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. E vou ter uma proporção fenotípica de 3 para 1. 3 fenótipos com característica dominante e um fenótipo com a característica recessiva. Nesse caso aqui, o homozigoto dominante não se desenvolve. Tudo bem? Então, a minha proporção é de 2 para 1. 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. Ah, Hudson, mas o heterozigoto também não é afetado? Ele é afetado, mas ele ainda é viável. O indivíduo normal é o indivíduo homozigoto recessivo. Esse é o indivíduo normal, quando a característica é dominante. Se a característica fosse recessiva, esse indivíduo aqui
estaria morto. Esses dois indivíduos continuariam sendo afetados, porque ele tem o alelo recessivo, e esse indivíduo aqui seria um indivíduo normal. Tudo bem? Então, nos genes letais, sempre quem é afetado pela maior distorção genética, pelo maior prejuízo metabólico, é o indivíduo homozigoto. Por quê? Porque ele tem dois alelos iguais. Se eu tenho um alelo que tem uma informação genética equivocada, eu ainda posso lançar mão de outro alelo que tem a informação genética normal. Tudo bem? Imaginemos lá que eu tenho uma doença autoimune que eu não produzo bainha de mielina suficiente para recobrir os meus neurônios. E como eu não faço isso, meu cérebro não tem o isolamento ideal e os impulsos nervosos do meu cérebro eles ficam distorcidos, ficam desorientados. Tudo bem? Eu tenho um gene para a bainha de mielina defeituosa, mas eu tenho um gene para a bainha de mielina normal. Eu sou heterozigoto. Eu produzo bainha de mielina, tudo bem? Apenas com um alelo. Então, essa produção ela está prejudicada nessa situação. Eu produzo, mas não produzo na quantidade que eu precisaria. Tudo bem? Beleza. Agora, se eu sou homozigoto para o alelo normal, para a produção de bainha de mielina, eu não tenho essa dificuldade. Tudo bem? Porque eu produzo bainha de mielina suficiente para o isolamento dos meus neurônios. Agora, se eu sou homozigoto para os alelos mutantes ou defeituosos para a bainha de mielina, eu não tenho bainha de mielina nenhuma, eu sou incapaz de produzir bainha de mielina, porque eu não tenho essa informação no meu material genético, ela está danificada, ela está multada. E o que acontece? Eu morro. Por quê? Porque sem a coordenação do sistema nervoso, os outros sistemas autônomos, respiração, pressão sanguínea, batimentos cardíacos, todos eles estão também descontrolados, o que vai impossibilitar o desenvolvimento do embrião. Tudo bem? Então, quando a gente está falando de gene letal, a gente está falando de um grupo de genes que gera um dano fisiológico tão grande ao indivíduo que esse indivíduo é inviável, ele é incapaz de se desenvolver. Às vezes ele morre durante o período embrionário, às vezes ele morre ainda após o período de nascimento. Tudo bem? Aqui a gente tem os genes letais para o milho. Algumas das plantas nascem sem clorofila. O gene que produz a clorofila sofreu uma mutação e essa mutação impede a produção de clorofila. Todos nós sabemos que a clorofila é fundamental para o processo de fotossíntese, que é a forma das células vegetais transformarem a energia luminosa em energia química. Sem clorofila não tem transformação de energia luminosa em energia química. O que acontece? Essas plantas, elas morrem por desnutrição. Então, o alelo letal, nesse caso, é recessivo. Tudo bem? Lembra que no exemplo anterior, o alelo letal era dominante. Agora, o alelo letal é recessivo. E ele impede a formação de clorofila. Tudo bem? O que acontece? As plantas utilizam a energia que está contida dentro da semente e assim que elas precisam, aí elas brotam normalmente, assim que essa energia contida nas sementes se esgota e elas precisam lançar mão da fotossíntese para a produção dos açúcares do seu metabolismo, ela não tem clorofila, ela não tem como produzir esses açúcares e acaba morrendo. Tudo bem? Aqui como é que a gente tem a disseminação dessa característica, Hudson? Novamente, indivíduos homozigotos são os indivíduos afetados, tudo bem? Às vezes o homozigoto recessivo, às vezes o homozigoto recessivo,
às vezes o homozigoto dominante. O heterozigoto são sempre afetados, mas eles são viáveis. Tudo bem? Então, vamos dizer que eu peguei um indivíduo heterozigoto para uma característica. E casei esse indivíduo, cruzei esse indivíduo, melhor dizendo, porque não é preciso casar para cruzar, né? A gente cruzou esse indivíduo com outro indivíduo heterozigoto. E aí eu tenho uma proporção de um dominante, homozigoto dominante, dois homozigotos recessivos, ou dois heterozigotos, perdão, e um homozigoto recessivo. Nesse caso, como a característica é recessiva, esse indivíduo aqui não é viável, ele não se desenvolve. Então, a minha proporção, tanto genotípica quanto fenotípica, é 2 para 1. Porque eu não existe esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo homozigoto recessivo. Então, a proporção fenotípica final é de 2 para 1. Por que não 1 para 2 como está aí, Hudson? Porque às vezes é o dominante que está. Então, é 2 para 1. Tudo bem? Esse 1 pode ser o dominante ou o recessivo, ou como apresentar características. Pois 1/4 desses descendentes, ou 25% deles, dos indivíduos morrem após consumir a reserva energética do grão, como a gente estava falando do gene letal das plantas, pois não realizam fotossíntese devido à falta de clorofila. Hudson, agora me assustei, cara. Genes letais, isso é grave, pô. Como é que eu vou saber se eu tenho, se eu sou heterozigoto para determinada característica? Eu estou pensando em casar, eu já tenho um relacionamento sério, ou eu já constituí família com uma pessoa e a gente está pensando em ter filho, ou eu já tive filho, como é que eu vou saber se o próximo não vai ter esse gene letal? Existe para isso, meus queridos e minhas queridas, o que a gente chama de aconselhamento genético. Como é que é isso? Existe um grupo de genes letais catalogados para humanos, tudo bem? Esses genes letais vão ser avaliados no seu genótipo. Então, você vai até o laboratório, faz a coleta de material sanguíneo, de tecido ou de outro tecido que contenha DNA, tá bom? Saliva não. Saliva contém células epiteliais, mas é muito pouquinho DNA para conseguir fazer essa avaliação. Cabelo também não. Cabelo é proteína, tem? Tá? Aquele negócio do CSI lá que corta o cabelo do indivíduo e faz o DNA é papo, tá? Que cabelo a gente não tem DNA. A gente tem DNA no bulbo capilar. Se você arrancar um tufo de cabelo e aí vir com aquela massinha de células do bulbo, aí tem DNA. Mas cabelo é proteína, tá bom? Aí você vai lá, faz a coleta do seu material genético, faz do material genético do seu par, e aí o laboratório vai fazer a análise, vai fazer a descrição para os genes letais catalogados, os principais. E aí eles vão dizer, olha, vocês são compatíveis geneticamente ou vocês são incompatíveis geneticamente. O que é isso, ser compatível incompatível geneticamente, Hudson? É você ter uma alta probabilidade de desenvolver um gene letal em um dos seus descendentes. E quanto é que é essa alta probabilidade, Hudson? Gira entre 25 a 50% de possibilidades, tá? Se você você é heterozigoto e sua mulher também é heterozigota, você tem 25% de chance de gerar esses indivíduos com os genes letais. Ah, mas e como é que chega a 50%? Se você, além de ser heterozigoto, sua esposa ser heterozigota, ou seu esposo vocês ainda serem primos de primeiro grau, aí essa possibilidade aumenta. Tem como chegar a 100%, Hudson? Não dá para chegar a 100%, porque vocês não seriam viáveis. Ou você ou sua esposa não seriam, ou seu esposo não seriam viáveis. E aí não tem como um indivíduo não viável ter descendente. Tudo bem? Ah, Hudson, mas e já faz esse aconselhamento genético? Faz. E é relativamente barato.
Se você economizar um pouco, gira em torno de, pelo menos a última vez que eu vi, não sei se está mais barato agora, mas a última vez que eu vi estava em torno de 2 mil e poucos reais por indivíduo. Então você vai pagar 5 mil reais para fazer esse aconselhamento. Porra, Ruth, tu acha que 5 mil reais é pouco? Tu tá ganhando bem, hein? Sabia que os professores lá estavam tudo ganhando bem. Não é isso, querida, é só a precaução que você tem. Imagina só o trauma psicológico dos indivíduos que têm vários abortos sucessivos, né? A gente não conhece pelo menos um casal, conhecidos, que estão tentando engravidar, mas a mulher já teve 3, 4 abortos sucessivos. Pode ser que esses indivíduos sejam, entre outras causas, geneticamente incompatíveis. Eles têm uma proporção muito alta de gerar esses indivíduos com genes letais. Ah, Ruth, então quer dizer que minha sobrinha lá e o marido dela são incompatíveis geneticamente? É uma das possibilidades. Eu teria que avaliar os indivíduos para todas as características, tá? Inclusive o uso de drogas. Uma usuária de crack pode ter vários abortos sucessivos, mas não é por causa da genética dela. Então a gente tem que levar em consideração uma série de fatores antes de chegar a uma conclusão. Mas uma das possibilidades é que esses indivíduos sejam geneticamente incompatíveis. Tudo bem? E a gente, por fim, a gente tem a última forma de dispersão de genes para esse encontro, para essa aula, que são alelos múltiplos ou polialelia. Até agora, todas as características que nós vemos têm 2 alelos, um dominante ou um recessivo, ou os 2 dominantes, no caso da codominância, mas só existe 2. Na polialelia, a gente tem vários alelos, 2, 3, 4, 5 alelos, que determinam a mesma característica. E isso vai gerar uma relação de hereditariedade bastante distinta. Por exemplo, a herança determinada por 3 ou mais alelos que codificam o mesmo caráter, tudo bem? Por exemplo, cor do olho, castanho, verde, azul, vermelho. Já viram o olho púrpura vermelho? É lindo e é natural. Existem, Hudson, pessoas com olhos púrpuras? Existem. É extremamente raro, mas é lindo de ver. Mas existem. E todos eles são alelos diferentes que codificam para a mesma característica, tá? Esses indivíduos, eles obedecem os padrões mendelianos de dispersão. A dispersão vai obedecer esse padrão, mas a apresentação fenotípica foge a esses parâmetros. Cada indivíduo contém no genótipo, como o Mendel já tinha determinado, 2 alelos apenas. Tudo bem? Um alelo que é proveniente do pai e outro que é proveniente da mãe. Agora, o pai ou tinha alelo dominantes apenas, ou tinha alelo recessivos apenas, ou ele tinha ambos. Ou ele era homozigoto dominante, homozigoto recessivo, ou ele era heterozigoto. Agora a gente tem mais alelos compondo essa história. Tudo bem? Novos alelos eles surgem na história natural por mutações e alteração na proteína original. Então, como é que isso acontece? Acontece como a história da galinha e do ovo, que eu falei para vocês ainda há pouco. A característica mais antiga é a característica selvagem, a característica primordial. Então, aqui a gente tem um indivíduo que acabou de surgir por especiação, tá? Existiu lá uma diferenciação e o indivíduo acabou de surgir uma espécie nova, tá? Esse indivíduo traz um conjunto de características. Conforme ele vai se reproduzindo, a população desse indivíduo vai crescendo, essas características elas vão sendo preservadas. E algumas delas, em algum ponto do seu desenvolvimento, sofrem mutações. E essa mutação gera um novo alelo. Tudo bem? Então aqui a gente tinha o alelo dominante, vamos dizer que é alelo para a cor do olho castanho. Meu Deus, só um minuto. Alô? Tá gravando? Tá gravando. Tá, vamos continuar. Fez um barulho aqui, não sei o que foi. Tá? Mas tá gravando.
Daí, já pensou? Faltando 5 minutos, ter que gravar o vídeo todo de novo. Meus amigos, já aconteceu aqui, já foi embora a luz, já caiu a internet. Vocês não sabem, parece que o pessoal sabe. Ele vai gravar a aula hoje. Vamos dar um chabu em alguma coisa, tá? Mas por enquanto tá dando certo. Olhos castanhos, olhos castanhos, olhos castanhos. Mutação no olhos castanhos foi para olhos azuis. Esse indivíduo de olhos azuis é mais bonito, ele é mais atraente fisicamente, né? Então ele tem uma grande possibilidade de se reproduzir, não é isso? Mas o olho castanho está lá também um número maior na população. Então, outros indivíduos continuam gerando óleo castanho e esse indivíduo de olhos azuis começa a se reproduzir. Ele começa a se reproduzir. Isso daqui, ó, o professor não continuou por causa de espaço, mas esse pessoal aqui, ó, de olhos castanhos continua se multiplicando para cá, tá? Daí, ó, um indivíduo de olhos azuis se cruzou aí uma nova mutação nos olhos azuis, que gerou o quê? Os olhos verdes agora. Então, eu tenho 3 alelos possíveis. Eu tenho um alelo para olho castanho, eu tenho o alelo para olho azul e agora, recentemente, o alelo para olho verde. São pelo menos 3 alelos que codificam a mesma característica. E aí, quando a gente vai cruzar esses indivíduos, a gente tem a manifestação dessas características, tá? Um exemplo que a gente pode bem determinar, que já está bem estudado e estabelecido, é a pelagem dos coelhos, como uma característica de polialelia, tá? Ou de alelos múltiplos. O alelo selvagem é a cor marrom. Ele é chamado de pelagem agouti, tudo bem? Se pelo menos um desses alelos selvagens estiver presente, veja aqui, ó, alelo selvagem, traço. Quem se manifesta é o alelo selvagem. Então, ele é dominante em relação a todos os outros tipos de alelos. Se eu tenho pelo menos um alelo selvagem, ele vai dominar em relação aos outros indivíduos. Tudo bem? Está aqui a escala de dominância. O mais dominante, o que domina sobre todos os outros alelos é o selvagem. Por quê? Porque ele está na natureza há mais tempo. Ele já passou por várias provações de seleção natural e ele está lá, ele se estabeleceu. Então, ele é o mais dominante. A partir disso, houve uma mutação no alelo selvagem e gerou o alelo chinchila, que é esse aqui, o cinza. Tudo bem? O chinchila não vai ser mais dominante do que o selvagem, mas ele vai ser dominante para todos os outros que surgiram por mutação após ele. Tudo bem? Então, o chinchila o genótipo dele é um alelo chinchila e qualquer outro, desde que não seja o selvagem, porque se um selvagem tiver presente, quem se manifesta é a pelagem agouti. Tudo bem? Então, o chinchila é o cinza. A partir disso, houve uma nova mutação e apareceu o Himalaia, que é esse aqui, ó, branquinho, das orelhas cinzas. Tudo bem? O Himalaia foi o terceiro a surgir. Então, ele é dominado tanto pelo chinchila quanto pelo agouti. E ele domina o albino, porque o albino surge após ele. Então, o chinchila aqui deveria ser chinchila albino, porque se ele for combinado com o Himalaia, perdão, esse Himalaia aqui deveria ser ou Himalaia homozigoto ou Himalaia e albino, porque se fosse Himalaia com chinchila seria chinchila e se for Himalaia com agouti seria agouti, tudo bem? E aqui a gente tem o indivíduo albino, que é o indivíduo o fenótipo que só vai se manifestar em homozigose. Ele é o recessivo, ele é o mais recessivo. Ele não domina ninguém. O agouti, que é o selvagem, domina todo mundo. O chinchila domina o Himalaia e o albino. O Himalaia domina o albino e o albino é o recessivo, ele não domina ninguém. Ele só se manifesta em homozigose. Aqui está a característica dele. Tudo bem, meus queridos? Já deu 1 hora. Na próxima aula, sexta-feira, eu
trago para vocês outras formas de hereditariedade. Hoje nós vimos a semidominância ou a dominância incompleta, quando o heterozigoto apresenta um fenótipo diferente do homozigoto dominante do recessivo. A gente viu a codominância, onde o heterozigoto manifesta um fenótipo que é a soma dos outros dois genes. E a gente viu também os alelos letais, quando o homozigoto recessivo ou o homozigoto dominante geram uma perda fisiológica tão grande que o indivíduo não é capaz de se desenvolver, ele não é viável. E a gente viu os alelos múltiplos. Na próxima aula a gente continua com algumas outras formas de hereditariedade que não obedecem às regras estabelecidas para a primeira e segunda lei de Mendel. Embora a gente tenha visto que as proporções que Mendel percebeu, genotípica e fenotípica, às vezes possam estar presentes, mas elas são aplicadas de outra forma nessas quatro formas de hereditariedade que nós acabamos de ver. Tudo bem? Um abraço, fiquem bem, se cuidem. Eu estou à disposição no WhatsApp, se precisarem. Sexta-feira nós nos encontramos. Um abraço grande.